Bom, a gente vai iniciar agora o assunto base de estabilidade de encostas e taludes. Na verdade, tudo isso que nós vamos falar aqui é como se fosse uma base ou uma fundação, entre aspas, para se fazer projetos de contenção. Então, eu pensar em projetos de contenção sem entender o que é estabilidade de taludes, como fazer, entender os pontos chaves, eu não tenho como projetar uma contenção. Tá? Então vamos olhar aqui para o slide, sem mais delongas, e vamos falar sobre estabilidade de taludes. Primeira coisa que é importante é definir o que é justamente esse talude. Talude nada mais é do que um elemento inclinado. Tá? Essa inclinação ela pode ser de forma natural, ou seja, o terreno, né, apresenta um talude natural, que hoje nós chamamos de encostas. Então, geralmente, quando a gente usa o termo encostas, é para dizer que o talude está natural, ou seja, não teve ação antrópica, ação do homem. Foi a própria natureza que criou aquele talude. Já eu vou mostrar uma fotinha aqui para vocês. E em contrapartida, quando existe uma ação antrópica, né, o homem tem interferência naquele procedimento, uma coisa muito comum, cortes e aterros, barragens, aterros sobre solo moles, enfim. Então tudo isso, veja que tem uma influência antrópica, né? Uma influência do homem. E aí, portanto, ele é chamado de construído. Então, essa imagem que você está vendo é nitidamente um talude natural. Então veja que aqui o homem não fez essa inclinação, né? Embora exista uma ocupação desordenada aqui nessa região, que é uma dos grandes problemas, né, com deslizamentos nas grandes cidades. Esse talude que aqui está, inclusive houve aqui deslizamento, né, de massa de terra, de solo, a gente tem sim um talude natural. E aqui, por exemplo, que é muito comum, veja que é um talude, um aterro que está sendo construído, é um chamado talude artificial. Tá? E aí vocês podem se perguntar, mas qual desses dois taludes, né, são os, digamos, o pior de lidar? E aí vocês podem responder e a resposta é os naturais, né, pessoal? Porque o construído, o homem, ele tem um controle tecnológico maior. Então, quando o cara vai fazer um aterro sobre solo mole, ou um aterro mesmo de um loteamento, etc., o cara ele vai poder fazer o ensaio de compactação, entender a jazida, né, o material de solo que será trazido, realizar a compactação dos procedimentos corretos, no teor de umidade ótimo, alcançando a maior massa específica aparente seca, enfim. Então, todos os procedimentos tecnológicos é possível quando eu lido com taludes construídos. Isso já não ocorre em taludes naturais. Então, taludes naturais, o cara vê, o engenheiro que vai fazer o estudo, né? Ele vê aquele talude natural e aí ele já encontra o talude com as propriedades que lá estão. Então, para vocês terem uma ideia, o talude em si, ele sempre, principalmente o natural, ele já tem uma tendência ao deslizamento, principalmente devido ao efeito gravitacional, e isso se agrava, né, em períodos chuvosos. Então, você olha as maiores cidades, né, brasileiras, como Recife, Rio de Janeiro, né, entre outras, veja que todo ano existe um momento, né, uma época do ano, em que há uma série de deslizamentos. Né? Se intensifica, dezenas, centenas de pessoas morrem por ano devido justamente aos deslizamentos. Tá? E veja que esse período é justamente em períodos chuvosos, né, de alto índice pluviométrico. Então, veja que eu lidar com o talude natural é mais complicado, né, em outras palavras, porque o talude natural a natureza fez para mim e a única coisa que eu posso fazer é entender através de ensaios, né, de procedimentos para conseguir fazer um projeto adequado no talude natural. Já o construído, eu já tenho um controle tecnológico maior e, portanto, eu não preciso, né, de tanta... na verdade, eu reduzo, né, os imprevistos que aqui tem no talude natural, e aí eu chego no talude construído, eu vou ter uns imprevistos menores. Ok? Mas quais os objetivos da análise de estabilidade de um talude? Ou seja, por que de eu fazer esse estudo? E aí primeiro eu vou mostrar o objetivo chamado geral. Tá? Se eu fosse falar o objetivo geral de todo o problema de estabilidade de talude, é simplesmente contribuir
para a segurança e economia de projetos que envolvem taludes. Às vezes, não necessariamente eu necessito de uma contenção. Tá? Isso eu vou falar um pouquinho mais na frente. Às vezes eu posso fazer uma análise de estabilidade de talude e, através dessa análise de estabilidade de talude, encontrar que o talude está com um fator de segurança totalmente adequado. E aí eu não preciso de nenhuma intervenção ou fazer retaludamento, etc. Então, quando eu falo em contribuir para a segurança e economia de projetos, então aqui está incluso o muro de arrimo, está incluso o gabião, está incluso o solo grampeado e uma série de outras soluções. Tá? Embora que às vezes, mais uma vez ratifico, somente eu fazer um retaludamento funciona, né? Resolve-se o meu problema que eu me encontro. Tá? Então esse é o objetivo geral. Mas vamos um pouquinho mais além. Tá? Vamos especificar alguns objetivos que, digamos, são essenciais para a análise de estabilidade de taludes. Então veja, o primeiro objetivo é entender o processo de resposta do talude para os diferentes agentes. Tá? Então esses agentes são justamente tudo que venha, de certa forma, a influenciar na estabilidade daquele talude. Por exemplo, uma chuva. Né? Então existe um motivo dos períodos de chuva serem os piores, períodos que ocorrem maiores deslizamentos, né, de massa de solo. Então esse procedimento de resposta é importante. Como é que eu consigo esse procedimento de resposta de um talude? Entendendo os materiais que lá estão envolvidos. Então um talude de solo arenoso, tipicamente arenoso, ele vai se comportar de uma forma, um solo com uma argila mole vai se comportar de outra forma, um solo, né, um talude com solo colapsível, expansível, eu tenho que tratar de outra forma. Então, entender como o meu talude vai se comportar à medida que diferentes agentes, né, entram dentro do processo é uma coisa. Um outro objetivo é avaliar a estabilidade do talude a curto e longo prazo. Inclusive, a curto e longo prazo, isso é uma coisa interessante que é necessário enfatizar. Tá? É necessário vocês entenderem, pessoal, que quando eu falo de fator de segurança, que a gente vai falar muito quando se fala de análise de estabilidade de talude, quando eu falo de fator de segurança, é necessário entender que o fator de segurança é dependente do tempo. O que quero dizer com isso, pessoal? Não há um fator de segurança único nos problemas de estabilidade. Ou seja, eu determino um fator de segurança e aquele fator de segurança pode ser usado sempre, a qualquer momento, naquele talude. E não é o que acontece, tá? O fator de segurança em análise de estabilidade de talude depende do tempo, em que momento eu estou fazendo aquela análise. Tá? Isso é uma coisa importante. Então eu vou falar um pouquinho mais como exemplo tipicamente interessante, tá? De curto a longo prazo, e vocês vão entender melhor. Então, por enquanto, vamos deixar em stand-by. O outro objetivo é avaliar a possibilidade de deslizamento, que é o principal, né? Então, avaliar a possibilidade de ocasionar uma ruptura, né? uma superfície de cisalhamento ali naquele maciço que eu estou analisando. Analisar o deslizamento, né, os deslizamentos, e entender os mecanismos de falha. Isso é uma coisa interessante que é chamada de retroanálise. Ou seja, houve um talude que teve deslizamento e, consequentemente, eu vou fazer uma retroanálise para entender o motivo dele ter ocorrido, né, de ter ocorrido a ruptura. Então, esse é um estudo muito importante para análise de estabilidade, né, para a nossa área que está dentro da geotecnia. Por que é importante, pessoal? Porque você sabe, a engenharia ela é baseada principalmente em experiências, né? Então, se algo deu errado e eu entender o motivo daquilo dar errado, fazer um estudo, ou seja, uma retroanálise, entender o motivo daquelas ações que aconteceram, eu vou poder usar esses resultados para outras soluções e, consequentemente, fazer com que esses problemas não aconteçam nas soluções posteriores. Então, por isso que a importância da retroanálise. Para possibilitar, né, a estabilidade serve também para possibilitar o reprojeto de taludes que chegaram à ruptura. Então, às vezes você é contratado como engenheiro, não para avaliar se aquele talude vai haver deslizamento ou para fazer uma retroanálise, mas sim para fazer um projeto que venha a estabilizar aquele maciço que já teve problemas, né? Então, tipicamente muito comum
principalmente em locais que o poder público não se preocupa muito, né? Então acontece um deslizamento, aí depois que matar várias pessoas, aí sim o poder público vai se preocupar, vai ir atrás, né? Então a gente precisa ter um certo cuidado com isso. E também estudar os efeitos de carregamentos dinâmicos em taludes e aterros, né? Então, se vocês lembrarem a barragem de Mariana, né, que foi decorrência, né, de liquefação, a gente vai falar um pouquinho também. Esse é um problema que tem a ver com efeitos dinâmicos, tá bom? Ou poropressão também dentro, né, como no caso lá da liquefação. Tá? Pode ser tanto por carregamento cíclico, como também por variação de poropressão, pressão limpa. Esses objetivos eu sintetizei de forma geral as principais, digamos, causas, ou melhor, objetivos que eu venho a utilizar o conhecimento de análise de estabilidade de taludes, tá bom? Agora vamos voltar aqui na questão de avaliar a estabilidade do talude a curto e longo prazo, tá? Então, um exemplo tipicamente, que é a variação do fator de segurança, é um aterro sobre um solo mole, né? Um solo argiloso, aterro sobre argila mole. Então, inclusive, se vocês darem uma pesquisada na internet, vocês vão encontrar N trabalhos. Né? A Universidade Federal de Pernambuco, né, ao qual faço parte, justamente existem campos de pesquisa unicamente para estudar aterros sobre solos mole, estudar solos mole. Então, tem um banco enriquecedor. Né? Inclusive, muitas dissertações e teses vocês podem encontrar, né, na biblioteca virtual. Tá bom? Mas, imagine só esse aterro aqui que foi construído sobre o solo mole. Essa superfície que vocês estão vendo aqui, preta, né? Ela é uma superfície chamada superfície de cisalhamento. É exatamente aqui nessa região que a tensão atuante, né? A tensão atuante de cisalhamento ultrapassou a resistência ao cisalhamento do solo. E aí, consequentemente, há a formação dessa superfície de ruptura para acontecer justamente, né, o deslizamento. Mas olha, aqui está mostrando vários gráficos, tá, que variam com o tempo. Então veja, nesse primeiro nós temos aqui o carregamento em função do tempo. Vamos imaginar que esse aterro aqui é um aterro construído de forma rápida, né? Existe uma série de motivos para se construir um aterro de forma rápida. Às vezes aí eu posso fazer um aterro de forma lenta, que é uma forma de eu reduzir esse impacto aqui, né? Mas vamos imaginar que foi construído de forma rápida esse aterro. Então veja, com o passar do tempo, o carregamento, né, no meu solo aqui, ele vai aumentando. Obviamente, né, eu estou construindo um aterro e aos poucos ele vai aumentando com o passar do tempo. Da mesma forma, o carregamento aumenta, a tensão cisalhante também aumenta. Lembrando que em solos o importante é a cisalhante, né, não é a normal, nem compressão, mas sim a cisalhante. Então ele aumenta também com o passar do tempo. Agora veja, pelo fato de eu estar em uma argila mole que vai sofrer um processo de adensamento, né? Ou seja, para quem não lembra, o adensamento é quando eu tenho uma argila mole saturada, e lembrando que a argila ela tem uma granulometria fina e, portanto, uma permeabilidade baixíssima. Em outras palavras, a água demora muito para sair. E, consequentemente, quando eu coloco um carregamento nesse solo argiloso, vai haver um aumento de poropressão, que é o que o adensamento fala para a gente. Ou seja, quando eu aplico o carregamento, não é o solo propriamente. Claro que uma parcela vai para o solo, né, se a gente for ver na prática, mas a grande parcela vai para a poropressão, porque a poropressão ela resiste a toda a sobrecarga ali nela. Aí ela resiste, a poropressão, veja, aumenta até o final, né, da construção. Veja que aqui nesse ponto é onde eu terminei justamente, né, o meu aterro e, consequentemente, ele tende a se estabilizar. Tá? Então veja, quando eu estou aumentando aqui o carregamento, a poropressão aumenta e chega aqui até o máximo, um carregamento rápido, e aí a poropressão começa a dissipar, que é o processo de adensamento, né? A água vai começar a sair e a parcela que vai ser de resistência agora é o solo propriamente dito, e não a água. A água estava captando toda a tensão ali de sobrecarga e, consequentemente, com o passar do tempo, ela vai se dissipando e passando a responsabilidade para o solo. Então, quando eu chego aqui, a poropressão é elevada, né, altíssima. E isso faz com que meu fator de segurança seja pequeno. Não é à toa que a barragem de Mariana foi um problema de poropressão. Né? Os piezo,
esqueci, né, a palavrinha que chama, mas depois eu lembro. Mas o equipamento que mede a poropressão, ela justamente estava medindo elevadas pressões, né? E alguns dos equipamentos tinham um problema e não media isso, né? E aí aconteceu esse problema, né, de um fator de segurança muito baixo. E aí, fator de segurança muito baixo, mais fácil de acontecer justamente um problema, né, um deslizamento, uma ruptura. Isso acontece porque principalmente a resistência ao cisalhamento também, veja, ela reduz, né, com o aumento da poropressão e consequentemente o fator de segurança também reduz. E veja que essa reta aqui está inclinada, não é à toa, é para dizer exatamente que o fator de segurança reduz muito. Aí depois que começa o processo de adensamento e recalque, né, o fator de segurança tende a aumentar com o tempo. Então veja, quando eu faço uma argila, né, um aterro sobre a argila mole e com um sistema de construção rápido, esse aqui é o fator de segurança crítico para mim que eu tenho que me preocupar. Então vocês vão ver em diversos problemas, por exemplo, em barragens, que é o esvaziamento rápido da barragem. Talvez vocês já até ouviram falar. Então o esvaziamento rápido da barragem é um problema de fator de segurança crítico, que eu tenho que analisar. Inclusive a norma pede para mim analisar um talude de uma barragem com o esvaziamento rápido, né, daquela barragem. Então, essa parte aqui, quando eu falo de entender o fator de segurança a curto e longo prazo, é justamente com isso. Porque a curto e longo prazo eu posso ter fatores de segurança e alguns são mais importantes do que os outros. Então, não é um fator de segurança único ali. Então, eu preciso entender esse procedimento, né, para fazer justamente um projeto adequado e que seja aí, suficientemente bom. Tá certo? Bom, então pessoal, a gente vai finalizando nosso primeiro contato dessa aula 1 de estabilidade de taludes. Se vocês gostarem, né, e querem que eu continue, né, esse trabalho envolvendo essa base, né, de análise de estabilidade de talude, deixem um gostei, comentem, né, porque assim eu vou entender que vocês querem esse tipo de assunto aqui no canal. Então minha ideia é justamente passar, né, esse conhecimento para vocês. E que, de certa forma, o conhecimento que muita gente acha que é difícil de lidar, é difícil de pegar, mas que só basta você saber o caminho certo, tá? E é essa a minha ideia aqui no canal, tá bom? Então a gente fica por aqui e até a próxima, tá? Tô aguardando aí o feedback de vocês. Se for um feedback que vocês realmente querem, né, no canal, a gente vai continuar, tá bom? Um abraço a todos.